Você sabe qual é a importância da hipótese de pesquisa e como ela se relaciona com a metodologia e métodos e o problema-chave? Se você quiser saber mais, assista este vídeo. Bem, o meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores com as suas principais dúvidas acadêmicas. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a hipótese. Eu já falei da hipótese em outros momentos, em outras séries, mas aqui no TCC Primeiros Passos, nessa série que nós estamos fazendo, a hipótese é muito importante para ser trabalhada nesse início de organização do pensamento para começar a escrever o TCC. Por quê? Porque a hipótese, a principal importância da hipótese é permitir que o pesquisador ou a pesquisadora consiga estabelecer o caminho da sua pesquisa. Por quê? Porque ela já sabe o que ela quer comprovar para verificar se está correto ou não a sua hipótese. Então, quando você estabelece uma solução possível, que é a hipótese, né, uma solução possível ao problema, você sabe o que investigar e qual caminho percorrer. E isso auxilia também a o quê? A escolha da metodologia e dos métodos de abordagem e procedimento. Porque uma vez que você saiba o que você quer testar para verificar se está correto ou não, você sabe quais são os principais instrumentos para fazer esse teste. Como que você vai contrapor argumentos, como você vai contrapor teorias, como você vai contrapor fenômenos, fatos, dados, testes, experimentos, tudo isso é viável uma vez que eu sei qual é a hipótese. Então vamos recapitular o que a gente falou nos vídeos anteriores. Bem, primeiro você estabelece o tema. Ótimo, você estabeleceu o seu tema, depois você delimita o seu tema, né? Escolhendo um referencial teórico, fazendo um recorte temático, em relação ao espaço, fazendo um recorte temporal, falando qual que vai ser o lapso temporal de pesquisa, e aí já pensando um pouco no problema que você vai investigar para definir o seu tema. E aí o seu tema vai estar realmente delimitado, definido, quando você estabelecer o problema-chave. O problema-chave é uma pergunta a ser respondida, né, em relação a um problema que precisa ser cientificamente válido. E para ser cientificamente válido, ele precisa ser verificado empiricamente, ou seja, precisa ser verificado na realidade, no mundo da concretude. E também ele precisa comparar fatos e fenômenos, não pode ser um problema retórico, né? Precisa realmente você fazer uma abordagem comparando, estabelecendo relações entre fatos, fenômenos, variáveis, e aí você identificar um problema, como a gente falou no vídeo anterior, né? Identificar o problema do enfraquecimento da democracia no Brasil no século XXI, por exemplo. Então, por exemplo, a falta de participação popular está enfraquecendo a democracia. Isso é um problema que é possível ser verificável. Então, você tem dados, você tem pesquisas, relatórios, estudos de diversas agências de fomento trabalhando sobre esse assunto. Então, você tem um problema cientificamente válido. Uma vez que você tem um problema cientificamente válido, aí você passa para a hipótese. E na hipótese você vai estabelecer o quê? A sua possível solução. Bem, aumentar a participação popular por meio de audiências públicas para a elaboração de leis vai fortalecer a democracia. Olha, criar mais mecanismos de transparência ativa para chamar a participação popular vai fortalecer a democracia. Existem várias soluções para o mesmo problema. Por isso que é importante a hipótese como mais um marco para você definir o quê? Definir o caminho que será percorrido na sua pesquisa. Bem, você estabeleceu uma possível solução para aquele problema, que é a sua hipótese, bem, aí você vai ter que começar a investigar para verificar se é verdadeira ou falsa. E, portanto, você vai poder escolher o quê? A metodologia e os métodos de abordagem, métodos de procedimento, que a gente fez até um vídeo falando sobre cada um deles. Mas não é só isso que vai permitir, não é só essa a importância da hipótese de pesquisa. Mas essa é a fundamental, né? Principalmente você saber o que você vai investigar. Mas também a hipótese de pesquisa permite o quê? Que você avance na ciência. Por quê? Porque as pessoas vão fazendo diversas hipóteses, vão testando e verificando se aquilo é possível, aquela solução é viável, é possível ou não. Então, quer dizer, cada um dá uma solução para o problema.
E à medida que ela verifica, essa pessoa investiga para verificar se é possível ou não, se é plausível ou não essa solução, testa, você está avançando para a ciência, é uma contribuição inestimável, porque ninguém pensa em todas as possíveis soluções para um determinado problema. Então você está contribuindo, aquele processo que a gente fala, a ciência é colaborativa, você vai colaborar com outros cientistas nesses termos, né? Além disso, você vai deduzir, né, outras informações, outras hipóteses das teorias, né? Então, você pode utilizar uma determinada teoria, utilizar um referencial teórico e deduzir a hipótese por meio dessa. Então, você está fornecendo uma outra solução por meio da dedução das informações que você tem numa teoria. É por isso que muitos utilizam, olha, segundo o pensamento de tal, nós podemos resolver o problema tal de tal forma. Aquele pesquisador, aquele cientista que desenvolveu a teoria, pode nunca ter falado sobre aquele problema, mas por meio daquela teoria, é aquela questão, aplicar a teoria para outra solução de outro caso. Então você está fazendo o quê? Você está deduzindo outras informações daquela teoria para resolver o seu problema. Isso é inestimável. E outra contribuição da hipótese, e por isso que ela é tão importante, por isso que nós dedicamos vários vídeos para falar sobre hipótese, é exatamente a questão da hipótese. Como você vai testar para verificar se ela é verdadeira ou não? Você vai decidir após pesquisa, investigação e testes. Você precisa testar para verificar se aquilo está correto ou não. Portanto, ela é independente de opiniões e valores. Não importa o quanto você queira provar que aquela sua hipótese está correta, se a sua investigação produzir outra verificação, você não vai ter o que fazer. Então, quer dizer, a hipótese permite que você busque o resultado, a verdade, independentemente dos seus valores e das suas opiniões, porque o seu grande critério e o seu objetivo principal é alcançar a verdade. Mesmo, claro, em termos filosóficos, a gente pode debater o que é verdade, mas no sentido, você quer verificar aquilo que é correto, aquilo que é testado, verificável empiricamente. Então, se você observar algo que destrua a sua hipótese, você não vai conseguir sustentar, né? Porque você não está fazendo um trabalho só para tentar sustentar uma opinião, você está investigando para verificar se a sua hipótese está correta ou não. Ou seja, você não está partindo do pressuposto de que você está correto ou correta. Por isso que eu sempre ressalto para os meus alunos que a postura científica exige que você não trate o seu tema, o seu problema, a sua hipótese como algo que você vai defender a qualquer modo e de qualquer forma, né? E isso daí é um posicionamento que você precisa defender e ponto. Não, você precisa verificar se está correto ou não, né? Você não pode falar que tem absoluta certeza dessa sua hipótese, você precisa investigar para ver se ela está correta. E aí, nisso, você vai se desprendendo de valores e opiniões, né? E vai fundamentando as suas afirmações. Você tem que observar os argumentos contrários, exatamente para verificar se eles se sustentam ou não. Mesmo que você prove que os argumentos contrários não se sustentam, quer dizer, você está analisando de uma forma criteriosa, não por meio de uma opinião, e verificando com afirmações bem fundamentadas, testes, pesquisas, se aquela afirmação, se aquela assertiva se sustenta ou não. Então isso é de grande importância a hipótese, porque também permite que o pesquisador e a pesquisadora já tenham uma postura de investigadores para buscar a verdade, né? Não como defensores daquele posicionamento. Não é para você defender a qualquer custo, é para verificar se é viável ou não aquela sua hipótese. Por isso que é tão importante. Então, pessoal, a hipótese possui um papel fundamental para você organizar a sua ideia. Pense, você está colocando uma solução viável ao problema investigado. Então você vai estruturar o seu sumário, escolher a metodologia, os métodos, tudo a partir da hipótese.
Por isso, em relação aos passos para a elaboração de um TCC, primeiro tema, delimitação do tema, problema-chave. Problema-chave é o encerramento do seu recorte epistemológico, da estruturação do seu tema delimitado. Uma vez que você fez o problema-chave, tem a pergunta, a dúvida que vai investigar, qual é o próximo passo? A hipótese. Para aí sim eu poder trabalhar com métodos, metodologia, desenvolver um sumário provisório, realizar o levantamento bibliográfico. Por quê? Porque a hipótese me dá um caminho. Ah, mas e se eu não faço a menor ideia qual que é a solução do problema? Então leia um pouco mais com obras básicas, clássicas sobre o problema e busque estabelecer uma hipótese antes de dar continuidade à sua pesquisa, pois dessa forma você vai conseguir estruturar o pensamento. Caso contrário, você vai ser mais um daqueles estudantes que não conseguem escrever. Escrevem ideias totalmente esparsas. Por quê? Porque não dá uma unidade. O que dá unidade é a hipótese, né? Assim não, você vai ter uma série de pesquisas, fatos, dados, sem nenhuma conexão. São aqueles textos de alunos que fazem fichamentos de várias obras e nem sabem o que estão falando. Você lê e você não sabe qual que é o objetivo daquele TCC. Você só vai entender qual que é o objetivo do TCC. Você só vai entender o objetivo daquela pesquisa se estiver muito claro qual que é o problema-chave e qual que é a hipótese trabalhada naquele problema. E se aí você constatou se estava correto ou não aquela hipótese. Quer dizer, vai fazer sentido toda a pesquisa e você vai escrever de uma forma coerente. Caso contrário, vão ser vários dados totalmente dispersos. Então, vai ser um emaranhado de informações, dados e pouco conhecimento construído, porque não dá para construir se você não organizou as ideias previamente. Então, pense bem qual que é a sua hipótese antes de buscar dar os próximos passos para a escrita do seu TCC. Não escreva de qualquer forma, não é eficiente, você se perde, você demora, seu orientador e orientadora pedem para você revisar. Faça da forma correta, que com certeza você vai ter resultados muito melhores. Bem, pessoal, em relação ao vídeo de hoje, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que tenham ajudado, que vocês tenham gostado. E como eu sempre peço, se vocês gostarem, curtam, comentem, compartilhem. Para a gente é muito importante aqui da Monografia Perfeita. E também não se esqueçam de se inscrever aqui, clicando no vídeo aqui no sininho abaixo, porque nós estamos sempre providenciando, produzindo novos conteúdos para solucionar suas dúvidas e para facilitar a sua trajetória acadêmica. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.